Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Direito Previdenciário, Processo Civil e Prática Forense da PUC Minas e da Escola Superior da UEL. Hoje é dia 20 de 2020 e a temática da nossa aula de hoje é a aposentadoria especial. A videoconferência foi intitulada de segunda parte e eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo dados e que essa videoconferência será posteriormente inserida no YouTube para aqueles alunos que não puderam comparecer à aula de hoje. Eu relembro a vocês que a aposentadoria especial ela está prevista no plano de benefício social, a partir do artigo 50. Ela está prevista também no regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, a partir do artigo 64 e seguintes, e nós fizemos uma breve referência na sobre benefícios que prevêem requisitos diferenciados para concessão. E isso é uma previsão expressa do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, que prevê a possibilidade de aposentadoria especial para aqueles que se submetem a trabalho especial, e esse trabalho é aquele que é exercido mediante a influência de agente nocivo, sendo esse agente nocivo químico, físico, biológico, que supostamente prejudica o trabalhador. E ainda nós falamos, na aula passada, sobre a aposentadoria para aqueles portadores de necessidades especiais, né, os PNS, que eles têm requisitos diferentes de tempo de contribuição para serem aplicados. E esses requisitos foram expressamente inseridos no plano de benefício social, né, por meio de lei complementar que regulamentou regulamentou esses benefícios que eles então de benefícios por tempo de serviço para aqueles portadores de necessidades especiais, né, estão previstos no regulamento da Previdência, né, então, se vocês olharem expressamente no regulamento da Previdência, vocês vão ver essa previsão, né, de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência, a partir do artigo 70 e seguintes. Ele foi incluído pelo decreto 8.145 de 2013, né, mas antes nós tivemos a aprovação da lei complementar que previa essa situação. Tá? Infelizmente, nós não temos condição de explicitar esses benefícios, mas se vocês sabem, de fato, os benefícios programáveis, que são a aposentadoria geral, que é a idade, tempo de contribuição, se vocês sabem a aposentadoria especial, que é essa que nós estamos ensinando neste momento, e se vocês sabem ainda, né, esses dois benefícios, automaticamente vocês saberão também trabalhar esse benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição dos portadores de necessidades especiais. Dito isso, a temática da nossa aula é a aposentadoria especial. Então, quando nós falamos de aposentadoria especial, né, isso ainda na primeira parte da nossa aula, na aula anterior, nós vimos que a aposentadoria especial, então, exige a influência do agente nocivo como primeiro requisito, que é o requisito agente nocivo. Eu volto a falar que esses agentes nocivos estão previstos no regulamento da Previdência Social, tá? Eles estão previstos num rol taxativo de agentes especiais, considerados agentes químicos, né, por sua natureza, físicos, por sua natureza, e também biológicos. E aí, ao falarmos desses agentes químicos, físicos e biológicos, nós falamos que ele deve ser comprovado por perícia do trabalho, que ora, periodicamente, a cada 2 anos, o que nós chamamos de PP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse PPP, como Perfil Profissiográfico Previdenciário, demonstra claramente o seguinte, né, que
esse agente, por força de lei, ele de fato prejudica a saúde do trabalhador, né? Mas que na prática, em função do aspecto físico do seguro, nem sempre há esse prejuízo. Mas não importa, o regulador ele previu esse agente químico, físico e biológico como responsável pelo tratamento da saúde do trabalhador, e a partir daí nós temos o seguinte, que o anexo 2 do regulamento, né, o decreto 3.048, ele prevê, conforme o artigo 20 da lei 8.213, o que eles chamam de agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho. Então, os agentes químicos, nós temos o arsênio, né, o absteto, o benzeno, né, o berílio, o bromo, o cário, e vai por assim por diante. E aí depois ele passa para os agentes físicos, e dentro dos agentes físicos nós temos radiações ionizantes, ar comprimido, ruído é muito importante, vibrações, tá? E vamos para os agentes biológicos, nós falamos de micro-organismos, parasitas infecciosos e vírus, não é isso? Poeiras orgânicas, algodão, linho, biológicos, que a gente pode, inclusive, falar de vírus. Entre os vírus, nós podemos claramente achar o COVID. Então, os profissionais que hoje em dia trabalham no combate ao COVID estão sob influência de biológico, né, que agrava a sua saúde. E aí nós falamos o seguinte, além desse requisito, lembramos que, por decisão do Supremo, se for concedido EPI e EPC, equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, respectivamente, que neutralize totalmente o agente patogênico, ou o que nós chamamos, né, de o agente nocivo, automaticamente nós vamos ter a descaracterização daquele tempo com a influência do EPI e do EPC para fins de concessão de especial, tá? Além disso, senhores, eu chamo a atenção de vocês também, né, que em se tratando de aposentadoria especial, o segundo requisito é o tempo de serviço mediante a influência desse agente nocivo. O tempo de serviço caracteriza claramente por 15 anos de tempo de contribuição, quando a influência do agente nocivo é de nível 1, ou seja, nível máximo, quando ele for de incidência média de agente nocivo, que a gente chama de, eu pelo menos chamo de nível 2, né? E finalmente nós temos os 25 anos de influência do agente nocivo, quando ele é de influência mínima. Então, a influência mínima envolve necessariamente, tá, senhores, a menor influência do nocivo e, por conseguinte, né, nós temos a caracterização especial nível 3, tá? Nível 3. Então, esse seria o tempo de serviço, ou tempo de contribuição sob influência de agentes nocivos. E é isso que demonstra o artigo 57 do Plano de Benefícios, que fala a aposentadoria especial será uma vez cumprida a carência exigida em lei, e esse é o terceiro requisito, o segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante um período de 15 a 25 anos, conforme dispuser a lei. Tá bom, gente? E para todos os efeitos, eu já falei anteriormente para essa turma, em aula presencial, mas não aqui, então eu vou relembrar. Eu relembro a vocês que para a concessão da aposentadoria não basta realmente o agente nocivo e o tempo de serviço. Tem que ter também o respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial que se dá por meio de contribuições sociais. A contribuição do segurado, ela continua sendo igual naquele sujeito à aposentadoria especial,
né? Então, nós já falamos que é aquela de 7,5%, 8%, né? 12%, 14% sobre o salário de contribuição, a partir da emenda constitucional 103. Mas nós também, claramente, a contribuição do trabalhador, e o empregador, ele recolhe aquela alíquota básica de 20% sobre a folha de salários, e aí, quando ele fornece especial, ele tem que pagar as alíquotas adicionais. E quais são as alíquotas adicionais, né? Seria mais 12% para atividade nível 1, máxima, seria mais 9% sobre a folha para atividade nível 2, que é a média, e mais 6% para atividade nível 3, que é a influência mínima do agente patogênico, tá claro, gente? Então, é muito comum na prática que haja evasão fiscal, né, que haja fraude fiscal por parte dos empregadores que não recolhem corretamente as alíquotas adicionais sobre a aposentadoria especial. E eles fazem isso, obviamente, para diminuir o custo da mão de obra e, em consequência, isso acaba vindo a prejudicar o trabalhador no futuro momento, quando ele venha solicitar a aposentadoria especial. Mas eu volto a falar para vocês que o responsável pelo tributário, né, nesse caso, ele é o responsável tributário e o sujeito passivo da obrigação tributária, é o empregador. E sendo o empregador, ele é que tem que recolher isso, e caso ele não faça, o segurado não poderá ser prejudicado. Então, provando a existência do tempo especial, né, um juiz federal, judicial, ele vai conceder a aposentadoria especial e vai determinar o pagamento das parcelas atrasadas a partir do indeferimento ou a partir da entrada do requerimento administrativo, né, tendo em vista a eventual DIB do benefício de aposentadoria especial. Tá? Então, eu volto a falar isso para vocês, que nós temos aquelas alíquotas adicionais que já faladas anteriormente, que estão no caderno já. Eu volto a falar que a alíquota básica sobre a folha é de 20%, né, da folha de salário. E aí a empregadora tem que fazer uma folha em separada para aqueles que são de nível 1, né, que é o nível máximo, e mais uma alíquota adicional de 12% somente para essa folha, tá bom? Quando nós tivermos nível 2, a alíquota adicional será de 9%, é a folha de salários, né, folha de salários, e quando nós estivermos falando de nível 3, a alíquota adicional será 6%. Por outro lado, quando a gente fala ainda de cooperativa, a cooperativa, ela também tem alíquotas básicas e adicionais. Então, ao falar de cooperativa, a alíquota básica da cooperativa será de 15% sobre a nota fiscal emitida a favor do contribuinte individual, do cooperado. Claro? E aí, quando a gente fala que essa cooperativa, especialmente uma cooperativa médica, e eu dei esse exemplo para vocês, para a Unimed, que fornece pagamentos para médicos radiologistas, e a radiação é, de fato, um agente nocivo, a alíquota adicional nível, no caso de cooperativa, é de 9% sobre a nota fiscal. Sobre a nota fiscal da prestação de serviço, né, que a gente chama de RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Além disso, nós temos a nota, o nível 2, que seria uma alíquota adicional de 6% sobre a nota fiscal. E, finalmente, nós temos a alíquota de cooperativa, que seria uma alíquota adicional de... perdão, senhores, a alíquota anterior era de 7%. Então, eu vou fazer uma ação. Tá? Então, peraí, volta tudo. Não é 6%, ela é 7%.
retificação. Então, a alíquota de nível 2 é 7%, e, finalmente, a alíquota de nível 3 é uma alíquota de 5% sobre o valor da nota fiscal emitida a favor autônomo. Então, eu mostro para vocês que a aposentadoria especial não é só benefício, ela tem uma obrigação, não é só direito. Para todo direito, eu tenho uma obrigação correspondente. E essa obrigação correspondente, ela recai sobre o empregador, porque o empregador assume o risco da atividade empresarial, e a partir desse risco da atividade empresarial, ele fica com os prejuízos daquela conduta dele. E isso está de acordo, né, com aquele princípio da Seguridade Social que nós falamos anteriormente, né, que é o princípio da equidade da participação do custeio. Ou seja, aquele que tem maior capacidade contributiva paga mais, aquele que gera maior risco social também paga mais. Então, isso é uma previsão constitucional que se migra para o ordenamento constitucional. Então, esse é o segundo requisito da aposentadoria especial. E, a partir desse segundo requisito da aposentadoria especial, nós vamos para o terceiro requisito, que já foi falado na aula passada, de maneira bastante breve, que foi o requisito da carência. E quando nós falamos de carência, nós temos 180 contribuições sociais. Então, essa é a carência, e aí a gente cogitou nas hipóteses passadas que a gente pode ter tipo de contribuição equivalente, igual a tempo disso. Então, se a gente fala de um segurado que tem direito à aposentadoria especial nível 1, significa que ele tem que ter trabalhado e contribuído durante 15 anos contributivos para fazer jus a esse benefício, Agora, quando a gente fala de um segurado, prestem muita atenção, que tenha trabalhado em nível 2, não exatamente ele tem que ter contribuído todos os anos de tempo de serviço. Ele pode ter 15 anos de tempo de contribuição, tá? E mais 5 anos de tempo de serviço sem efetiva contribuição. E por que eu estou falando isso para vocês? Prestem muita atenção. Existem casos em que o tempo de serviço ele vale como tempo de serviço sem efetiva contribuição por parte do beneficiário. E hipóteses de tempo de serviço estão previstas expressamente no plano de benefício da Previdência Social, e a gente tem essa previsão no artigo 55 da Lei 8.213. E esse artigo 56 é um artigo bastante grande, bastante complexo, e claramente o seguinte, muitíssima atenção no artigo 55 do plano de benefício da Previdência Social, que é a Lei 8.213. Eu migrei o artigo para vocês aí no chat, e ele fala o seguinte: o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer categoria de segurados que trata o artigo 11 dessa lei, mesmo que anterior da qualidade de segurado, relembrando que ele tem que recuperar o segurado, cumprindo a metade do período de carência, né, para fazer jus às contribuições anteriores. E aí nós temos o tempo de serviço militar. E por quê? Aquele que exerce, que faz serviço militar, seja na esfera do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, tá? Seja aquele serviço obrigatório, seja aquele serviço voluntário, que eles chamam de engajado, ele necessariamente, ele trabalha, tá? Recebe seu soldo, e esse soldo é contribuição social vertida a favor do fundo do regime próprio de previdência dos servidores militares.
Vocês estão acompanhando? Então, essa contribuição é encaminhada para o FUSEX, por exemplo, que é o Fundo dos Servidores do Exército, né? E aí nós temos proibição normativa que só se aplica para esse caso de vedação recíproca de tempo de contribuição. Então, o dinheiro que foi para o FUSEX não sai da FUSEX, tá bom? E aí, o que nós temos? Nós temos que esse trabalhador que trabalhou, sei lá, 3 anos no serviço militar, na condição de enganjado, ele tem esse tempo de serviço, mas essa contribuição ela não fica demonstrada no CNIS do segurado. Tá claro, gente? E a gente fala isso, nós estamos que esse tempo de serviço militar, necessariamente, ele pode ser considerado como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria. E agora, trazendo exatamente essa hipótese, porque eu tenho outras, né? Porque eu tenho as hipóteses de gozo de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, tempo de contribuição como segurado facultativo, tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo, isso aqui, peraí, teve uma informação daqui desse artigo, né? Tempo de serviço de mandato federal e estadual, né? Tempo de serviço referente a mandato eletivo federal e estadual, tempo de contribuição efetuado que ele venha deixar de exercer atividade remunerada, que lhe enquadrava, então nós temos algumas previsões. Mas aqui, vamos voltar ao nosso exemplo de tempo de serviço militar. Vamos imaginar que um trabalhador seja especialista e ele ficou responsável por guardar a munição no Exército. Tá, beleza. Ele era especialista naquela época como militar engajado. E ele trabalha 5 anos no Exército, naquela influência, e ele consegue uma certidão de que ele estava trabalhando mediante influência de agente nocivo, que era a pólvora, tá? Em alguns casos, hoje em dia, nós temos concessões de aposentadoria especial, desde que caracterizado o emprego de munição, tá? Para seguranças, né? Então, existe na jurisprudência essa previsão. E aí ele teve 5 anos trabalhando no Exército com munição explosivos e munição, e aí ele sai do Exército e vai trabalhar numa fabricante de munições, e continua trabalhando com munição até aposentar. E aí ele trabalha 15 anos com essa munição também, na iniciativa. Então, ele tem 15 anos de tempo de contribuição e 5 anos de tempo de serviço sem contribuição no Exército. Se ele comprova por PPPs e a certidão do Exército que, de fato, ele teve esse período de munição, automaticamente ele faz jus à aposentadoria nível 2, sendo que ele só teve 15 anos contributivos, mas ele teve 20 anos de tempo de serviço sob influência do agente nocivo. Caso não tenham entendido, favor formular as perguntas no chat depois da videoconferência, que eu posso fazê-las todas de uma vez. Tá bom, senhores? Então, eu mostrei para vocês que tempo de serviço nem sempre é tempo de contribuição, tá? Então, eu tenho diferença, eu posso ter tempo de contribuição equivalente a tempo de serviço, e eu posso ter tempo de contribuição não equivalente a tempo de serviço. Mas eu volto a falar para vocês que aí o tempo de serviço seria maior do que o período de carência, tá claro? E essa é uma característica de todos os benefícios programados, Dito isso, senhores, eu vou falar, então, a gente continua aqui a nossa aposentadoria especial. Eu ainda não falei para vocês, mas eu tenho que falar o seguinte, vamos continuando os trabalhos. Eu tenho que falar para vocês que a aposentadoria especial, ela tem RMI igual, e essa é a alíquota da aposentadoria especial, a alíquota é 100% do salário de benefício. 100% de benefício. Bom, relembro a vocês que as regras anteriores à emenda constitucional 103 é que o salário de benefício seria aritmética das 80% maiores contribuições a partir de julho de 1994 e para fins de aposentadoria especial sem incidência
de fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, ele objetiva evitar aposentadorias precoces, né? No caso de aposentadoria especial, ela tem que ser precoce. Tá claro? Por quê? O segurado trabalhou mediante influência de agente nocivo. Logo, ele vai usar uma aposentadoria trabalhando menos tempo de serviço, tá? Porque ele teve um agravamento da sua saúde em função daquele trabalho. Quando a gente fala na regra atual, a regra atual introduzida pela emenda constitucional 103, o salário de benefício é de 100% de todo o período contributivo. Então, nós vamos fazer o cálculo de todo o período contributivo a partir de julho de 1994, né, porque foi quando da consolidação do CNIS, quando o Cadastro das Informações Sociais tornou-se estável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, eu tenho que falar mais para vocês que a aposentadoria especial, ela é um benefício de prestação continuada, não é isso? Substitutivo do salário de contribuição. O que significa isso? Né? Uma vez aposentado e recebendo uma aposentadoria especial, a aposentadoria especial vai ser paga a vida toda e ela pode se converter em pensão por morte, caso o segurado venha a falecer. Tá bom, senhores? E aí a pensão por morte passa a ser concedida ao seu conjunto de dependentes. Quando ela é substituída de contribuição, significa que a regra do piso e do teto. Tá bom, senhores? Então, como salário maternidade, que pode ser recebido em valor superior ao teto para alguns beneficiários. Nós estamos falando aí, a aposentadoria especial, ela tem valor mínimo de um salário mínimo, que é, hoje em dia, R$ 1.045, e ela tem valor até o valor máximo do teto previdenciário, que hoje em dia é a quantia aproximada de R$ 6.101, né? Mas que é alterado todo ano, né? Esses valores são alterados todo ano, em função, ora, do aumento do valor do salário mínimo, ou, que esse é o piso, obviamente, ora, em função do Índice Nacional de Preços do Consumidor, que esse é o valor do teto, que é alterado por esse índice, de acordo com o artigo 41A do Plano de Benefício da Previdência Social, da Lei 8.213. Além disso, o que nós temos que falar para vocês? Muita atenção. Nós temos um caso complicado aqui, porque, apesar de ser um benefício de prestação continuada, nós temos vedação legal, tá? Uma vedação legal, para que o empregado retorne ao exercício de condições prejudiciais à sua saúde, né? Então, o que nós temos claramente é o seguinte, né? Que se o segurado retorna ao exercício da função atividade especial depois de ter tido a concessão da aposentadoria especial, nós temos que vai ocorrer o que nós chamamos de cancelamento do benefício. Então, a gente tem que verificar, tá, que essa previsão normativa dentro do plano de benefício. Então, o parágrafo 5º do artigo 57 fala claramente isso que eu acabei de mencionar do plano de benefício da Previdência Social. E lá fala, olha, o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam considerados prejudiciais à saúde ou à integridade será somado, não é esse parágrafo, não, mas vamos seguir. Deixa eu achar o parágrafo. É isso, é o parágrafo 8º, tá? E o parágrafo 8º, ele fala também isso que eu falei para vocês, que é o cancelamento do benefício de aposentadoria. E ele utiliza uma regra do benefício de incapacidade da aposentadoria por invalidez para fazer a mesma. E fala-se aqui, ó, aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo, que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite a agentes nocivos
constantes da relação referida na lei no artigo 58. Se vocês vão lá no artigo 46 do plano de benefício, o artigo 46 fala claramente: o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a retorno. Então, o que eu falo para vocês é: o aposentado especial que esteja em gozo de aposentadoria especial, se ele voltar à atividade que tem aquela atividade nociva, que tem um agente nocivo patológico, esse que retorna essa atividade vai ter benefício cancelado de imediato. Tá claro, senhores? E esse cancelamento prejudica sobremaneira o segurado. Então, aquele aposentado especial, tá? Que está a trabalho, ele pode voltar ao trabalho e aí ele vai conseguir receber o salário dele mais a aposentadoria especial, desde que o trabalho seja um trabalho que envolva tempo normal de contribuição. Não poderia ser tempo especial. Tá claro? E, além de falar para vocês que a DIB do benefício, ou seja, a data de início do benefício, é igual à da aposentadoria por idade. E quando nós falamos da aposentadoria por idade, nós temos essa regra da aposentadoria por idade no artigo 49. Né? E o artigo 49, ele é utilizado mais de uma vez, né? Mas nós temos o seguinte: que o segurado empregado, e normalmente o isento especial é empregado, em função das alíquotas adicionais, salvo a hipótese de contribuinte individual ser submetido à cooperativa. Tá bom, senhores? Então, a regra é: quem tem aposentadoria especial é o segurado empregado, porque ele tem a alíquota adicional, ou o contribuinte individual se submetido à cooperativa, também com incidência de alíquotas adicionais. Sem alíquota adicional, o INSS não concede aposentadoria especial. Então, por isso, nós temos claramente o quê? Que a aposentadoria vai ser concedida a partir da data do desligamento, não é isso? Quando o benefício é requerido antes da data do desligamento, ou em até 90 dias depois do desligamento. Então, prestem muita atenção. Se eu pedir a aposentadoria, entrei com requerimento administrativo, a data de entrada do requerimento, a DER, é antes de eu me desligar, tá? Vai ser a data do desligamento. Então, eu vou receber o benefício a partir do momento que eu sair da empresa. Tá bom, gente? E aí a questão é a seguinte: se eu sair da empresa, seja por demissão, seja por dispensa justa causa ou com justa causa, mas eu já tinha o meu requisito de concessão de benefício, eu tenho 90 dias para requerer o meu benefício de aposentadoria especial. E se eu requerer nesse prazo de 90 dias, da data do desligamento, o benefício vai retroagir à data da empresa. E o que nós temos é o seguinte: se por acaso não houver o desligamento, vamos lá, nós temos um trabalhador que trabalha na Vale, mediante influência de agente nocivo em remuneração, né? E ele pede a aposentadoria e ele muda de atividade. Então, ele sai daquela atividade nociva e passa para a atividade normal. Então, se não há o desligamento, a DIB a data de início é igual à data de entrada do requerimento. E eu posso falar para vocês claramente: se por acaso também eu tiver o desligamento da empresa e só requerer o benefício previdenciário 90 dias depois da minha saída do emprego, então eu tenho que a DIB vai ser igual a DER. Tá claro? Para os demais segurados, né, a DIB vai ser sempre a data de entrada do requerimento. Então, qual seria o outro segurado que faz jus à aposentadoria especial? O contribuinte que trabalha mediante direção de cooperativa. Então, aí eu já falo para vocês: oi, empregado doméstico trabalha, tem direito à aposentadoria especial? Não, porque não tem alíquota adicional, tá? Trabalhador avulso poderia ter, talvez, se tiver alguma influência de agente nocivo na área portuária,
comprovada por PPP, mediante intervenção do segurado, e havendo pagamento adicional das alíquotas por parte do tomador de serviço. Então, aí você pode dar, né? Mas é difícil acontecer. Seguindo, segurativo que não tem atividade laboral, ele tem agente nocivo? Não tem. Então, normalmente, não tem influência. Tá? E, finalmente, a hipótese de segurado especial, que às vezes teria influência de agente nocivo, mas como o regime contributivo dele é mediante substituição tributária, o segurado especial, infelizmente, não faz jus à aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial não está no rol de benefícios mínimos, que é aquele de valor de um salário mínimo, né? Sem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria especial é uma por tempo de contribuição mediante agente nocivo, né? Então, sai. Então, quais seriam os que de fato têm direito? O segurado empregado, né, que tem a empregadora por trás vertendo as alíquotas adicionais, e esse é o maior número de aposentadorias especiais. Nós temos ainda, no caso de contribuintes individuais, com intervenção de cooperativas, aí também seria possível a aposentadoria especial. Tá bom, senhores? Mas tudo por PPP, tá? E antes da lei 9.032 de 95, tinha outro nome, não era o PPP, né? E aí pelas NRs, né? Que aí as NRs eram os documentos que ficavam o tempo especial, né? Então, a partir de 9.032, nós tivemos o quê? Essas NRs substituídas pelos PPPs, que são os perfis previdenciários profissiográficos, ou perfil profissiográfico previdenciário. Dito isso, nós falamos mais, né? Já temos aqui mais uma hipótese. Na esfera administrativa, para concessão da aposentadoria especial, o segurado vai ter que apresentar todos os documentos, né? Todos os PPPs, de maneira não intermitente, então tem que ser esse período todo completo, seja de 15 anos, seja de 20 anos, seja de 25 anos, mediante as condições específicas. Então, ele tem que apresentar no mínimo, né, 8 PPPs, porque cada PPP é de 2 anos, indicando quais são as condições especiais que ele trabalhava. Tá? Além disso, né, eu vou falar para vocês o que eu falei na aula, que para ruído, né, a súmula 9 da TNT fala aqui, o fornecimento de EPI e EPC não descaracteriza o tempo especial. Agora, nos outros de agentes nocivos, pode descaracterizar em função da decisão do Supremo. Finalmente, senhores, quando a gente fala dessas atividades, eu tenho que falar ainda para vocês sobre a possibilidade de conversão especial em tempo especial, né? Tempo especial em tempo especial, e a possibilidade de tempo especial em tempo comum. Tá bom? Então, a gente tem aqui claramente o seguinte: eu posso converter tempo especial em tempo especial, tá claro? Posso converter tempo especial em tempo especial, e eu posso converter tempo especial em tempo, tá, comum, de acordo com a Lei 9.032 de 1995. E isso aqui é importante você saber, porque envolvem cálculos matemáticos. E aí, quando nós falamos nessa hipótese, tá, eu falo claramente o seguinte, muitíssima atenção. Vamos imaginar que tenha trabalhado 10 anos, um segurado empregado, tenha trabalhado 10 anos de tempo de contribuição em atividade nível 1. Não é isso?
E depois, dentro da mesma empresa, ele é transferido de setor e ele passa a trabalhar em atividade nível 2. Nível 2 com influência média do mesmo agente nocivo. A gente passa aquela pergunta: quanto tempo falta para ele aposentar por tempo de contribuição especial? Gente, notem que ele saiu de um tempo especial nível 1, antes precisava de 15 anos, e ele passou por um tempo especial nível 2, que agora ele precisaria de 20 anos. E a pergunta, ele tem que trabalhar mais 5 anos, né, ou mais 10 anos? Quanto tempo ele precisaria trabalhar? Né? Então, ele teve uma migração de um para outro. E aí, eu peço a vocês que abram, por favor, no decreto regulamentar. Lá no decreto regulamentar, nós temos, tá, uma conversão de tempos, né? E essa conversão de tempo ela está prevista no artigo 66 do Regulamento da Previdência Social. E esse regulamento aqui é a tabela de conversão de tempo especial, para tempo especial. Tá? Então, essa tabela. E nessa tabela, não sei se ela vai aparecer aqui no chat, eu acho até muito difícil dela aparecer aqui, porque ela vai desformatar, a probabilidade de desformatar é muito grande. Desformatou todo, não tem jeito não. Nós temos cálculos matemáticos para verificar essa conversão. Cálculos matemáticos para mudar essa conversão. Então, quando a gente faz, por exemplo, olha aqui, eu divido 20 por 15, tá? Eu divido 20 por 15, eu vou ter um cálculo, e esse cálculo vai ser 1,33. Prestem atenção, tá? Eu divido 20 por 15, eu vou ter 1,33. Agora, se eu divido, aí vamos falar de novo, se eu divido 25 por 15, aí eu vou ter um cálculo que vai ser 1,67. Claro? Esses são os índices na tabela de conversão. Então, o que significa? Presta muita atenção. Eu tive 10 anos de tempo nível 1 e passei a trabalhar em nível 2, tá? Quanto tempo falta para eu aposentar? É essa a pergunta, né? Então, aí, vamos lá. Qual é o tempo? Então, eu vou pegar 10, vou multiplicar por 1,33, vou pegar até a calculadora e vou mostrar para vocês, né? Então, eu pego 10, multiplico 1,33, vai dar o quê? 13,3. Então, é isso que nós temos. Presta atenção, gente. Vamos lá. 13,3 é igual a 13 anos, e 12 meses dividido por 3, 4 meses, tá? De tempo de contribuição. Nível 2. Pense comigo. Então, se eu pego 10 anos de nível 1, esses 10 anos de nível 1, quando multiplicado pelo índice de conversão, ele vai mudar para 13 anos e meses de nível 2. Então, se ele precisa de 20 anos nível 2 para aposentar, se ele precisa de 20 anos nível 2 para aposentar, ele vai ter o quê? 13 anos e 4 meses.
de nível 2. Se ele tem 13 anos e 4 meses, vai faltar quantos anos para ele aposentar? Faltam, é isso? 6 anos e 8 meses, nível 2, para ter direito à aposentadoria especial. Então, senhores, se vocês calcularem, né, os 10 anos que ele teve nível 1, mais os 6 anos e 8 meses que faltam para ele aposentar nível 2, ele vai conseguir aposentar aproximadamente com 16 anos e 8 meses em nível 2. Isso se ele continuar trabalhando em atividade nível 2. A tabela, ela é feita assim para os outros níveis também. Então, peraí, prestem atenção, olha aqui. Se ele tiver, prestem muita atenção, 10 anos nível 1, olha no chat, eu pego 25 e muda para nível 3, eu pego 25 e divido por 15, vai dar um índice multiplicador de 1,67, e esse índice multiplicador, ele vai ter que ser multiplicado pelo tempo que ele tem em nível 1. Em 10 anos de nível 1 e nível 3, esses 10 anos vão se converter em 16 anos nível 3, ponto, aí aproximadamente 7 meses ou 8 meses. Então, vai ter 16 anos e 7 meses. E esses 16 anos e 7 meses tem que ser o quê? Subtraído dos 25 para você achar qual é o tempo que falta para ele aposentar em nível 3. E esse cálculo, ele se repete assim, da mesma forma. E aí, como assim da mesma forma? Lá no artigo 36, nós vamos ter o quê? Eu posso ter, prestem muita atenção, migração de 20 para 15, e aí o que você tem que fazer? Eu tenho que dividir sempre o objetivo. Divido 15 por 20. Se eu divido 20, eu vou ter um índice multiplicador que vai ser 0,75. Quando eu passo de 20 anos, nível 2, para nível 1. Tá? E eu posso ainda passar de 20 anos para 25 anos, para nível 3. Então, eu divido 25 por 20, e ao fazer essa divisão de 20, eu vou ter um índice multiplicador, o quê? 1,25. Tá? Então, é só vocês fazerem a conta. Presta atenção. Dividido por 20 é 1,25. 15 dividido por 25 é calculado na lei como 0,75. Tá bom, gente? E aí, vamos para frente para facilitar os cálculos. E, finalmente, né, nós temos, seria 15 por 20, né, é 0,75. E aí, realmente, eu tenho o final. E o final envolve o quê? Se eu divido nível que é 15 por nível 3, dividido por 25, eu vou ter o quê? 0,6. E aí é esse o cálculo. E se eu divido 20, que é o nível 2, por nível 3, por 20, né? Eu vou ter o último cálculo da tabela, que é o 0,6. E aí, automaticamente, nós temos a tabela de conversão de tempo especial em tempo especial. Tá? Então, esse cálculo ele tem que ser feito administrativamente pelo INSS, ele pode ser conferido pelo advogado. O advogado pode fazer uma análise previdenciária desse tempo. E aí, finalmente, para a gente terminar a aposentadoria especial, eu ainda informo para vocês que temos uma tabela de conversão de tempo especial em tempo comum. Tá claro, gente? E essa tabela de conversão de tempo especial em tempo comum, ela está prevista também na lei, no regulamento da Previdência Social, e ela vai estar convertida no artigo 70 do regulamento da Previdência Social, decreto 3.048. E quando a gente fala dessa tabela de conversão de tempo especial em tempo comum, significa, por exemplo, o homem, agora vamos lá, o homem trabalhou 10 anos, tempo especial, não é isso? Nível 1, vou dar esse exemplo, nível 1. E depois,
muda de emprego e passa a trabalhar em tempo comum. Quanto tempo falta para ele aposentar de contribuição? Certo, gente? Então, prestem atenção. Eu estou mostrando aqui para vocês que essa aposentadoria especial é uma aposentadoria programável. Então, você pode se programar, você pode planejar, você pode ver a consecução dos requisitos da aposentadoria. E aí, esse tempo, gente, ele se dá da seguinte forma. Muita atenção. Quando a gente fala de aposentadoria especial, os requisitos não influenciam no gênero. Então, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher. Os tempos de contribuição são sempre 15, 20 e 25 anos, conforme a incidência do agente nocivo. Por outro lado, quando a gente fala de aposentadoria por tempo de contribuição, essa aposentadoria, ela tem influência sim, porque o homem precisa de 35 anos para aposentar e a mulher de 30 anos para aposentar, inclusive durante a vigência da emenda constitucional 103. Então, se você tem 35 anos de tempo de contribuição para homens, ou tempo de serviço, e 30 anos de tempo para mulher, você tem que fazer a subdivisão. E a subdivisão é simples. Você pega o tempo que vai completar os requisitos de aposentadoria, né? Então, vamos lá. Mulher. Para a mulher. Você aposenta por 30, divide ele por 15. E aí você tem um índice multiplicador que é 2. Vocês estão acompanhando? 2. Mulher ainda. Você pega 30 e divide por 20. E aí você tem um índice multiplicador que é 1,5. Mulher ainda. Você pega 30 anos e divide por 25, que é o tempo que teria, e aí automaticamente você tem 1,2. Então, se eu utilizasse aquele meu exemplo, que eu falei para vocês, homem trabalhou 10 anos, e mudasse ele para mulher, prestem atenção aqui, mulher trabalhou 10 anos em tempo especial nível 1, e depois muda de emprego e passa a trabalhar em tempo comum. Quanto tempo falta para ela aposentar? Quanto tempo falta? Quanto tempo falta ela aposentar? Então, vamos fazer essa pergunta. Vamos lá. Você vai pegar os 10 anos, vai multiplicar por 2, que é o índice. O 2 é o índice. E isso vai totalizar o quê? 20 anos de tempo de contribuição. Tempo comum de contribuição. E aí, o tempo vai faltar para ela aposentar? Mais 10 anos de tempo de contribuição. Vocês estão acompanhando, gente? E aí vai ter que ser somado a idade dela. Qual que vai ser a idade dela? Na emenda constitucional atual, é 62 anos de tempo de idade. Então, ela teria que ter, muitíssima atenção, 20 anos de tempo, sendo dos quais 10 anos de tempo de contribuição especial nível 1 e mais 10 anos de tempo comum, somados ainda à idade de 62 anos. E ela aposenta, regra geral, na aposentadoria normal da emenda constitucional 103 de 2019. Tá claro, gente? E aí, quando a gente passa para homem, você vai ter que pegar os tempos. Quais são os homens? Então, vamos lá. Homem é 35 anos dividido por 15, né? Então, quando você pega 35 e divide por 15, nós vamos ter um índice multiplicador de 2,33. Ainda, se você pega 35 dividido por 20 igual a, tem o próximo índice, que vai ser 1,75, que é o tempo. Então, é muito simples. Você pega 35 dividido por 20, 1,75. É essa a tabela. E, finalmente, nós temos a última hipótese da tabela, que você pega homens
Vamos lá, 35 dividido por 25, e automaticamente você vai índice 1,40. E na hora que você tem esse índice 1,40, necessariamente você pode já fazer o cálculo do nosso probleminha que eu tinha passado antes, né? E o probleminha era, volta tudo, homem trabalha 10 anos em nível especial, 10 anos em nível especial, nível 1, e aí ele muda para o tempo comum. E aí ele passa a trabalhar no tempo comum. Na hora que ele trabalha no tempo comum, aí é ele, né? Perdão, tem aqui uma... Ele trabalha em tempo comum. Quando ele está trabalhando em tempo comum, quanto tempo falta para ele aposentar? Então é muito simples. Vamos lá. Pega esses 10 anos de nível 1, multiplica por 2,33 e ele tem o quê? 23,3 anos de tempo comum. O que é 23,3 anos de tempo comum? O índice 0,3 de tempo vai dar o quê? 20 anos e 4 de tempo comum. Se vocês pegam esses 23 anos e 4 meses e tira de 35, 23, vai dar o quê? 11 anos e 8 meses de tempo comum faltam para ele conseguir o requisito de tempo comum. Certo, gente? Tudo bem? Só que aí eu tenho que falar o probleminha. E o probleminha é um só. Você converte de tempo especial para tempo comum, utilizando as regras anteriores à emenda constitucional 103 de 2019, no cálculo do benefício, a princípio, a incidência do fator previdenciário. E por que haverá a incidência previdenciária? Porque nós temos que calcular os pontos para verificar se há ou não incidência de fator previdenciário. Então, somando o tempo de contribuição mais a idade, a gente verifica se vai ter incidência ou não de fator previdenciário. E não há incidência de fator previdenciário, ressalvadas aquelas hipóteses. Aprovada pela então presidente Dilma, que retira a incidência de fator previdenciário se você tem aquela regra de 95 até 100 pontos para homens. E para mulheres, né, seria de 85 pontos até 90 pontos. Mas, com base na nova emenda constitucional 103, nós vamos ter que verificar as regras de transição para ver se, de fato, ele vai ter direito à aposentadoria. Eu informo a vocês que as regras de transição não se aplicam para aposentadoria especial, porque a emenda constitucional, ela não mexeu, ela não alterou as disposições relacionadas com a aposentadoria especial. Tá bom, senhores? Apesar do governo do nosso presidente Bolsonaro, capitaneado pelo então ministro Paulo Guedes, querer mexer também na aposentadoria especial para vinculá-la a uma idade mínima, essa proposta não passou no Congresso Nacional. O Congresso Nacional optou por não aos requisitos da aposentadoria especial. Bem, senhores, esses eram os elementos que eu tinha que falar para vocês sobre a aposentadoria especial. Então, nesse momento, eu vou encerrar a videoconferência e vou me colocar à disposição para responder todas as perguntas relacionadas com a aposentadoria especial, né, porque, de fato, é um benefício que tem inúmeros detalhes, né, e um advogado treinado, cliente, pode fazer uma análise adequada desse benefício. Eu gostaria de falar com os senhores também que na lei não existe, na lei 9.032, não existe uma tabela, não existe tabela de conversão de tempo comum para tempo especial, né? Na lei
32 de 1905, porque o legislador optou por não trazer responsabilidade de conversão de tempo comum em tempo especial. Eu, particularmente, eu acho isso injusto, tá? Acho injusto, e eu entendo que talvez, né, se for discutida e judicializada a questão, talvez possa ser reconhecido esse direito. Eu não posso dar certeza disso, se houver análise judicial de um juiz ou através de mais de um juiz. Mas antes da Lei 9.032, existia uma tabela de conversão de tempo comum para tempo especial e ela foi retirada na lei. Mas, e aí eu acho, a meu entender, que isso violaria o princípio de isonomia, né, entre segurados, mas isso tem que ser levado à apreciação judicial em controle difuso de constitucionalidade. Então, é uma ação, tese jurídica que tem nada e tem que ser discutida perante o Poder Judiciário. Então, eu até aconselho, caso vocês tenham interesse, a análise de um artigo doutrinário que eu escrevi sobre o assunto, que fala a conversão do tempo comum em tempo especial, que foi publicado, se não me falha a memória, em 2016, né, e eu acredito que está disponível na internet para caso os senhores tenham a pretensão de aprofundar nesse assunto. Então, encerro aqui a videoconferência e agradeço a todos os presentes a atenção. E eu vou passar a parte de essas perguntas. Um abraço, se cuidem, é o momento de se cuidar, senhores. Se puderem, não saiam de casa, permaneçam em isolamento social e, por isso, por favor, cuidem de seus parentes. Muito obrigado e até mais.